Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive tenho vídeos falando em inglês aqui no canal, caso vocês queiram conferir. E no vídeo de hoje eu vim responder algumas dúvidas que são muito frequentes aí ao longo dos meus vídeos, principalmente os vídeos que são a respeito do curso do Mairo. Então aqui nesse vídeo eu venho responder perguntas relacionadas à primeira etapa, à segunda etapa, quantas horas de mar eu tenho, se eu já me considero fluente, se eu já terminei o curso ou não. Então todas essas perguntas eu vou responder aqui pra vocês porque são dúvidas muito frequentes aqui no meu canal. Então eu resolvi trazer esse vídeo hoje pra vocês. Então, pra começar, eu vou falar um pouquinho aí da primeira etapa, porque surgem muitas dúvidas, como é que foi lá na primeira etapa, qual era o meu sentimento, como é que funcionava pra mim, muitas coisas que a gente quando tá iniciando no idioma, principalmente o idioma que a gente não tem noção, a gente tem essas dúvidas e a gente precisa ter alguém ali como modelo, como exemplo pra nós e também pra nos dar uma acalmada, porque a gente chega com muita sede ao pote, quer aprender tudo muito rápido e às vezes não acontece assim. Então a gente precisa de alguém para nos puxar e pôr nosso pezinho no chão. Eu não tive isso, então também fui com muita sede ao pote, daquela coisa de querer aprender tudo muito rápido, mas aos poucos eu fui entendendo que era processo. Então, relacionado à primeira etapa, muita gente me pergunta se é normal não entender muito bem os textos, se eu entendia todos os textos, como é que era, se eu entendia todas as palavras ali, se depois da aula do Mairo não restava dúvidas. E, gente, para essas questões, a resposta é não. Eu não entendia tudo, eu sempre tinha dúvidas depois ali da aula. Então, cabe a você também ser curioso. Se ficou alguma coisa que não ficou muito clara ali depois da aula, vai, procura. Se você não tá entendendo muito bem o texto ali, se você já ouviu várias vezes e não tá entendendo, dá um tempo. Por quê? Porque isso é normal. É o seu primeiro contato com o idioma. Então, obviamente, você não vai entender absolutamente tudo, mesmo depois que o Mairo faz toda aquela explicação lá, te dá o texto, inclusive, em português. E quando você vai ouvir a playlist ali, você não consegue assimilar, você não consegue entender muito bem. E isso é perfeitamente normal e esperado. Então, em relação a essa dúvida ali, se vocês vão entender bem, se vocês não vão entender, se isso é normal, gente, é muito normal. E essa é uma dúvida que aparece muito. Então, nessa questão aí, eu venho aqui, na verdade, para acalmar vocês um pouquinho, para vocês não ficarem muito ansiosos com essa questão aí, porque às vezes você fica tão ansioso que você acha que você não vai ser capaz de aprender de forma alguma. Isso não é verdade. A verdade é que você apenas começou, então tem muita coisa para aprender. E o que você entende ali, mesmo que pouco, já é lucro, já vai te ajudar a continuar ali nas próximas etapas. Então se dediquem bastante, mas não vão com muita sede ao pote, porque de fato esses primeiros dias ali, essas primeiras semanas, elas são difíceis em matéria de você não conseguir entender muito bem e você vai ficar meio que frustrado ali se você esperava entender mais ou entender bastante. Então, pra gente não se frustrar, a gente tem que entender que é processo, que a gente tá começando, então é normal não lembrar do que você ouviu ali no texto, é normal não lembrar das explicações do Mairo, é normal esquecer as palavras do Anki, é perfeitamente normal. Então, nisso eu espero que vocês tenham calma. E como surge bastante, eu resolvi falar um pouquinho disso aqui pra vocês darem uma acalmada aí. E como eu sempre falo, nunca deixo de falar isso aqui, vão no ritmo de vocês. E agora falando um pouco da segunda etapa, tem uma coisa na segunda etapa que não acontece na primeira, que foi o que eu fiz e vocês me perguntam muito, que é a frequência dos textos. Com que frequência eu via aulas no portal? Porque lá na primeira etapa eu via diariamente, então todo dia eu via um texto. Por quê? Porque era mais simples, era mais fácil e foi o melhor pra mim naquele momento. Mas na segunda etapa já aconteceu diferente. O que aconteceu? Eu achei os textos mais densos e de fato eles são mais densos, são mais difíceis de entender e a atividade que você faz lá em matéria de Anki é diferente. Em vez de você colocar todas aquelas frases dos textos no Anki, você vai começar a fazer a mineração. Então, a mineração vai levar mais tempo do que você só copiar e colar e inserir o áudio ali. E como isso leva mais tempo, a questão do texto também, se você fizer
um texto por dia, dependendo da sua rotina, isso vai ficar prejudicado. Então, o que eu fiz? Eu fiz um texto a cada 2 dias. Então, hoje eu fazia um texto, amanhã eu minerava de outro lugar. Vocês também perguntam a respeito disso. Tá, se você não via a aula, você não tinha o texto para minerar. No dia seguinte, o que você fazia? Como é que funcionava isso? Então, no dia que tinha aula, no dia que eu via a aula, eu minerava do texto da aula. E aí, eu guardava aquelas palavras. Se eu conseguisse mais de 10 palavras naquele texto, sobrava ainda para minerar no dia seguinte, que eu não veria a aula. Mas, de qualquer forma, no outro dia eu teria menos do que 10 palavras. O que eu fazia? Eu entrava na internet e procurava qualquer texto ali que fosse do meu interesse. Então, uma resenha de filme, de série, uma entrevista que algum artista que eu gosto deu para alguma revista. Então, eu fazia dessa forma e assim eu minerava todos os dias, ainda que eu não visse os textos lá do portal todos os dias. E eu acho que isso deu uma facilitada, porque só de você não ter ali o texto, não ter que ver a aula, já sobra bastante do seu tempo para você fazer essa questão aí da mineração, de você olhar ali outro material para fazer a sua mineração. Então eu fazia dessa forma. Hoje eu via a aula, fazia todas as atividades propostas lá relacionadas àquela aula. Amanhã eu fazia simplesmente a minha revisão de Anki e a mineração utilizando o material aí avulso, um outro material do meu interesse. E por ser do meu interesse, eu acredito que foi muito válido e ajudou bastante para manter o meu interesse em aprender inglês, para manter o meu interesse em continuar com o curso. Então, era assim que eu ia fazendo. Os 2 dias aí eram intercalados e deu muito certo pra mim. E se vocês quiserem tentar, espero que dê certo pra vocês também. E aí, ainda no assunto da etapa 1 e 2, que são as etapas onde você precisa escutar a playlist, eu recebo muita pergunta aí relacionada à playlist, solicitando dicas de como ouvir a playlist, o que fazer ali para tirar melhor proveito dessa playlist. E o que eu digo para vocês, primeiramente, o melhor proveito que você vai tirar é: ouça a playlist todo dia. Ah, mas Ana, eu não gosto de ouvir playlist, a playlist é muito chata. Infelizmente, gente, essa parte aí da playlist eu tenho que confessar pra vocês, eu também não era muito fã, eu ouvi um pouquinho empurrada, mas eu fazia de tudo pra tentar prestar atenção. Claro que por alguns segundos ali a atenção desvia, é normal, você para, opa, tô ouvindo a playlist, deixa eu voltar e prestar atenção. E é assim, é normal. E aí o que você vai fazer? Ah, não tenho tempo pra ouvir a playlist toda de uma vez. Ouve a playlist por partes. Mas mesmo que você tenha tempo de ouvir a playlist toda de uma vez, se você é aquela pessoa que desanima por causa da playlist, ouve a playlist por partes também. 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde e 10 minutos à noite. E assim você completa a meia hora da sua playlist, porque a playlist também não pode passar de meia hora. E isso pelo menos é uma coisa boa, né? Porque se fosse uma playlist com todos os textos, aí a pessoa desanima de vez. E o momento da playlist, vocês perguntam: ah, eu posso pôr a playlist ali de fundo e ficar fazendo outra coisa? E a resposta é depende. Depende da atividade que você vai fazer. Se, por exemplo, vou deixar a playlist rodando enquanto eu finalizo um trabalho aqui no computador. A resposta é não. Agora, se você falar, por exemplo, posso ouvir a playlist enquanto tô lavando a louça, tô limpando a casa, estou caminhando, são atividades automáticas, então você não vai precisar pensar demais para fazê-las, ou seja, você vai conseguir prestar mais atenção na sua playlist. Então, nesse caso, sim, eu recomendaria que você coloque a playlist enquanto você faz outras coisas ali, e sempre tenta fazer esse exercício. Se você percebe que você desviou da playlist, já volta e já tenta prestar atenção de novo, porque às vezes a gente desvia o foco e fica ali por muitos e muitos minutos e depois a gente percebe que tá fazendo outra coisa. E com a playlist é importante que você volte, você retome o foco. Por que eu falo isso? Porque a playlist é muito importante e é verdade que eu já recebi relato de algumas pessoas falando que não ouviram a playlist e quando chegaram na terceira etapa, que é a etapa do mar, elas se sentiram ali com uma certa defasagem em relação ao inglês. Ainda que o inglês da playlist não seja o inglês da vida real, seja muito mais fácil escutar a playlist do que uma série, por exemplo, isso vai te preparar, porque
esse é o motivo pelo qual o Mairo não te joga ouvindo série logo na primeira etapa, porque você precisa se preparar. E a sua preparação é a playlist. Então, não negligencie a playlist. Eu falo sempre aqui, mas eu faço questão de repetir, porque isso vai te ajudar bastante quando você começar o seu mar. E falando de mar, a gente entra aqui na pergunta que eu recebo, assim, relacionada ao mar. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, que é com legenda ou sem legenda, seguida de quantas horas de mar você tem. Então, vou responder essas duas questões aqui pra vocês. E a primeira, né, com legenda ou sem legenda, Ana, como é que eu faço? Então, o Mairo recomenda ali, na verdade, ele dá as orientações a respeito do mar com boia e o mar sem boia e da piscina, e aí ele fala essas diferenças ali, o que tem de um para o outro, e você pode escolher. Mas o que é recomendado ali? Que você comece com legenda e depois você retire a legenda. O meu caso, eu acho que é um caso atípico, porque eu não fui a pessoa que seguiu muito tempo com legenda. E hoje eu percebo uma coisa que eu acredito que na verdade não é só percepção minha. Eu acredito de fato que isso acontece porque, pelo pouco que eu entendo aí da mente humana, a gente tende a fazer o que é mais fácil. A nossa mente tende a fazer o que é mais fácil. A nossa mente precisa ser exercitada. Então você precisa fornecer ali o exercício para sua mente. E se você fornece um exercício em que a sua mente pode escolher entre algo mais fácil e o mais difícil, algo que ela está mais familiarizada, ela vai automaticamente escolher a familiaridade. Nosso cérebro reconhece padrões, nosso cérebro prefere ir pelo que é mais familiar a nós. Então, quando você assiste ali sempre com legenda, o que é mais fácil para você? Me responde com sinceridade. É você entender o que você ouve ou entender o que você lê? Isso em matéria de inglês. O que é mais fácil para você hoje? O seu ouvido aí ou a sua leitura? Provavelmente é a sua leitura, ou seja, a sua leitura é o que é mais familiar ao seu cérebro. O que seu cérebro vai fazer? Vai se apegar à legenda. Então, eu recebo muita pergunta relacionada a isso e da pessoa falando que mas eu tava vendo os conteúdos com legenda e depois quando eu tirei a legenda, eu vi que eu não entendia nada e antes eu achava que eu tava entendendo tudo. E isso se deve ao fato dessa questão aí da familiaridade. Então, quando eu digo que o meu caso é atípico, foi porque não que eu tenha percebido isso, mas logo de início eu tirei as legendas. E eu tirei as legendas mais porque me incomodava, eu não achava um modelo de legenda bacana que eu conseguisse ler de forma confortável e por isso eu decidi retirar as legendas. Hoje eu sempre falo que foi uma das melhores coisas que eu fiz e eu recomendo para vocês que também façam esse exercício de tirar a legenda o quanto antes. E aí eu não falo para vocês logo no primeiro conteúdo verem sem legenda. Sigam a orientação do Mairo aí. Vejam com legenda, mas na oportunidade que vocês tiverem de retirar, retirem. E o que eu recomendo aqui? Que vocês façam a legenda intercalada, como eu já recomendei várias vezes. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu recomendo esse exercício aí de intercalar as legendas. Então você vai ver alguns episódios com legenda, outros você vai ver sem legenda, até que você se sinta confortável para tirar a legenda de vez, tirar a legenda totalmente. E aqui também tem outra questão aí que eu sinto que vocês precisam de alguém para trazer calma ao coraçãozinho de vocês, então eu vou trazer. Tirei a legenda, não tô entendendo absolutamente nada, não vou conseguir aprender inglês, eu nunca vou conseguir entender o que está sendo falado, nunca vou conseguir entender um nativo. Mentira, eu venho para falar que é mentira. É normal que você não entenda logo de cara, você não entenda no início, mas se você se empenhar, se você faz aquele exercício ali todos os dias, você vai entender. E eu falo por mim, porque hoje parece fácil eu chegar aqui e falar, eu já entendo o inglês, mas eu passei por essa fase aí de ter dúvida, de achar que eu nunca ia conseguir entender o inglês falado, que eu nunca ia conseguir entender um nativo, mas com o tempo, me esforçando aí, consumindo bastante conteúdo em inglês,
eu vi que isso era mentira, que sim, eu posso entender e você também pode. Então, acalme o seu coração. Se você não está entendendo nada, dê tempo ao tempo, continue fazendo o seu mar e em algum momento você vai ter aquele estalo. Não é algo que acontece do dia para a noite, mas acontece esse estalo aí de você, poxa, já tô entendendo. Semana passada eu vi essa cena aqui e eu não identifiquei alguns pontos dela. Hoje eu vi de novo e eu já consegui identificar. Então é muito gratificante quando isso acontece e isso vai acontecer para vocês. É questão aí da paciência e da sua dedicação diária. E aí vocês me perguntam, Ana, quantas horas de mar você tem? E gente, é uma coisa que eu não sei se eu pequei em não fazer isso, porque hoje em dia eu não tenho uma resposta para vocês, mas eu não fiz controle de mar depois que eu saí do mar. Então, eu fiz controle de mar, na verdade, na quarta etapa também eu fiz, porque ainda tinha ali uma parte que era meio que obrigatória, que o Mairo falava para você fazer os cálculos ali, para você acompanhar, eu fiz. Mas depois que eu saí, eu não fiz. O que eu posso falar para vocês é, eu já tenho quase 2 anos e meio de curso, então digamos que eu já vou para quase 2 anos fazendo mar. Porque eu entrei ali na etapa do mar com 6 meses de curso, então é mais ou menos isso, eu acredito. Então vamos supor aí, 2 anos. 2 anos ouvindo inglês todos os dias, pelo menos 1 hora todos os dias. E aí, claro que não é absolutamente todo santo dia que eu consigo fazer 1 hora completinha ali, mas eu prezo pelo contato, nem que seja 15, 20, 30 minutos diário. Então, o inglês na minha vida, ele é diário, desde que eu comecei o curso do Mairo. Então, as minhas horas de mar aí são essas. O que eu posso dizer pra vocês aí, o tempo que eu fiz de mar é quase 2 anos aí, ouvindo inglês todos os dias. Já que a nossa conversa aqui nesse vídeo tá seguindo aí a linha do tempo das etapas do curso, nós vamos pra transição. E o que eu tenho na transição aqui pra vocês? O que eu tenho pra falar? Quais são as dúvidas de vocês? Algumas dúvidas que eu recebo são a respeito aí do tipo de card. Eu tenho que fazer 100% em inglês logo de cara? Como é que você fez, Ana? Você fez tudo 100% em inglês? Você ficou fazendo alguns cards bilíngues antes de entrar nos monolíngues? E a resposta para vocês é: eu tentei ao máximo fazer tudo 100% em inglês. Por quê? Porque eu me vi em um momento em que eu conseguia fazer isso. Mas ali no início, nas primeiras semanas, eu acredito que eu fiz alguns cards bilíngues sim. Mas era tipo um card por vez. Então se hoje eu tinha 10 cards para fazer, talvez um ali era bilíngue, os outros eu tentava ao máximo fazer monolíngue, 100% em inglês. Nem que eu pegasse uma frase assim super fácil para eu conseguir colocar uma definição muito fácil, uma definição muito mais simples, para eu conseguir colocar ali 100% em inglês. Porque olhando para trás, eu percebi na época que essa etapa deu uma viradinha de chave na minha mente aí em relação ao pensar em inglês, porque quando você descobre uma palavra nova e você consegue pegar ali o significado dessa palavra totalmente em inglês, faz tanta diferença, porque você tá juntando ali o inglês que você já tem, que nesse ponto não é pouco inglês, gente, nesse ponto já deu para aprender muito inglês. Você tá juntando o inglês que você já tem para aprender mais inglês. Então, é uma coisa impulsionando a outra e você vai começar a fazer isso cada vez mais aí. E você já vai conseguir abandonar as legendas em algum ponto aí, você vai conseguir fazer muita coisa só de virar essa chavinha aí e tentar fazer tudo 100% em inglês. Então eu dou essa dica para vocês, que vocês tentem aí se jogar no 100% em inglês nessa etapa da transição. Claro, como eu falei, nas primeiras semanas pode ser que seja muito difícil, principalmente na questão aí da adaptação, de você encontrar frases, você encontrar definições que sejam um pouco mais básicas para que você consiga entender e colocar no seu Anki. Vai ser difícil sim, mas vocês se acostumam e prezem aí nessa etapa, eu digo, para vocês prezarem por 100% em inglês. Claro, se você não conseguir, não se frustra, vai tentando até que um momento você vai
fazer esse exercício aí, essa troca com tranquilidade. E agora, etapa 5 e 6. Aqui eu vou dar uma recomendação que é totalmente diferente do que eu fiz. As recomendações que eu dei até agora relacionadas aí ao curso são recomendações de coisas que eu fiz que deram certo pra mim. E eu fiz uma coisa que eu acredito que não foi o mais inteligente, que não era a melhor coisa a se fazer, mesmo eu acreditando que era, que foi o seguinte: eu fiquei um ano na etapa 5. Já falei em um vídeo aqui pra vocês que isso foi bom e de fato foi bacana eu ter feito esse exercício aí, eu ter ficado todo esse tempo na etapa 5, porque eu consegui fazer bastante mar, eu consegui ler muita coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho aquele arrependimentozinho de não ter feito etapas 5 e 6 ao mesmo tempo, porque tem algumas coisas na etapa 6 que estão me incomodando bastante, que estão deixando a desejar. Eu vou falar pra vocês a respeito disso em um vídeo separado, então depois a gente vai conversar só sobre a etapa 6, sobre o que tá acontecendo na etapa 6, mas se eu posso dar um conselho pra vocês a essa altura do curso, se você tá quase chegando aí entre etapa 5 e 6, faça as duas ao mesmo tempo. Porque aí, só para esclarecer, eu não fiz as duas ao mesmo tempo. Eu fiz primeiro a 5, fiquei um ano nela, que o Mário fala que você pode ficar de 6 meses a um ano nessa etapa, e depois você parte para 6. Eu acredito que eu deveria ter feito as duas juntas, e hoje eu reconheço isso e dou essa dica para vocês. Avaliem aí a rotina de vocês, que eu acredito que a melhor forma é fazer as duas mesmo. E aí agora tem o curso de pronúncia lá dentro da plataforma do Mairo. E eu não sei se esse curso, assim que você entra, quando você entra lá na primeira etapa, ele já é disponibilizado para você. Mas o que é recomendado lá pelo Mairo? Que você comece ali depois da etapa 4, 5 mais ou menos. Eu acredito que depois da etapa 4 já tá ok para você começar, mas eu não recomendaria você começar antes disso, porque algumas pessoas me perguntaram se eu comecei antes, mas no meu caso nem dava para começar antes, porque o curso de pronúncia só foi lançado depois que eu já estava ali na 5ª etapa, então na verdade nem tinha como eu ter começado antes, e eu não começaria antes da 4ª etapa, por exemplo. Mas depois da 4ª etapa, eu acredito que você faz esse curso com muita tranquilidade. E agora, pessoal, para finalizar, eu vou responder para vocês se eu já tô fluente, se eu já me considero fluente, porque aparece demais, e se eu já terminei o curso. Mas antes disso, eu queria falar que eu ainda ia responder mais algumas coisas dentro desse vídeo, só que eu achei por bem, eu tô avaliando aqui, acredito que esse vídeo já tá num tamanho bacana, vou deixar para outro vídeo, que são aquelas perguntas de com quanto tempo eu consegui fazer tal coisa, com quanto tempo eu comecei a falar, com quanto tempo eu consegui entender as leituras, com quanto tempo eu comecei a ler determinado tipo de material. Então, essas perguntas eu vou acabar deixando para um outro vídeo, porque apesar de estarem relacionadas com o curso, são perguntas assim, à parte, que eu acredito que vai dar para fazer outro vídeo, porque é muito da minha evolução também, não só do curso, mas da minha evolução. Então, para vocês aqui, já me considero fluente? Sim, já me considero fluente. Acredito que tenho muito que melhorar ainda, mas a fluência para mim, com base em todas as definições que eu já vi, pelo que eu entendo de fluência, é a comunicação. Então, eu considero sim que eu já consigo me comunicar, eu já consigo passar uma ideia ali, eu já consigo levar conversas longas aí, 1 hora e meia. Então, só por esse fato, eu digo que sim, eu já me considero fluente, mesmo reconhecendo que ainda precisa melhorar bastante. Tem muita coisa que eu preciso aprimorar, que eu preciso adquirir conhecimento a respeito, mas a questão da fluência, eu posso agora falar para vocês de forma definitiva que sim, me considero. Já terminei o curso? Então, pessoal, eu daqui a pouco, acredito, vou considerar que sim, sem ter terminado, na verdade. Eu vou fechar esse ciclo por conta própria, e aí é o que eu digo pra vocês, que eu vou explicar em um outro vídeo, porque tem algumas coisas que estão me deixando insatisfeitas lá dentro da plataforma. Vou explicar pra vocês em outro vídeo, e aí eu vou explicar pra vocês se eu tenho algum arrependimento, o que aconteceu pra agora, nessa altura do campeonato, existirem algumas coisas que estão me deixando satisfeitas, quando eu já tinha falado tão bem do curso, quando eu falo tão bem do curso,
há tanto tempo aqui no canal. Então eu vou sim fazer esse esclarecimento aí e vocês vão entender o que aconteceu, o que está acontecendo relacionado aí à última etapa do curso, mas eu ainda estou aí com um pé dentro do curso e outro pé fora. Não posso dizer que já terminei e nem que não terminei. Ainda não determinei a minha situação aí em relação ao final do curso, mas acredito que quando eu trouxer o vídeo para vocês, vocês vão me entender e provavelmente eu já vou ter encerrado aí esse ciclo por conta própria e vou contar tudinho em outro vídeo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter esclarecido aí a maior parte das dúvidas de vocês relacionadas a essas etapas aí, porque essas são as dúvidas que eu mais vejo aqui no canal. Mas se alguma coisa não ficou clara ou se você quer me perguntar alguma coisa a respeito dessas etapas aí, pode deixar suas perguntas nos comentários que eu vou responder todo mundo. Eu sempre faço questão aí de responder cada um de vocês. Eu gosto muito dessa nossa interação. Então podem deixar as perguntas de vocês. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.